Bom, meus amigos, estamos aqui novamente com o nosso Mandatum Cast e hoje recebendo uma celebridade, um grande amigo, empresário, cristão, pai de família, que vai nos brindar hoje aqui com a sua história, com tudo aquilo que ele tem para nos passar, nos ensinar e com grande alegria, né, que a gente agradece o convite por ter aceitado o nosso convite, né? O Sérgio Cavalieri, que é natural de São Paulo, né, engenheiro civil, pós-graduado em finanças com curso de gestão avançada no INSEAD, na França, acionista e presidente do Conselho de Administração do Grupo Azamar, que é um grupo familiar muito conhecido no Brasil, fundado em 1932, presidente do Conselho de Administração da CODEME, Engenharia SA, membro do Conselho Estratégico da FIENG, que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, presidente da DCE Uniapac Brasil, membro do Conselho da Fundação Uniapac, membro do Conselho Consultivo Internacional da Fundação João Cabral, recebeu o título de Industrial do Ano pela FIENG em 2008, Engenheiro do Ano da Sociedade Mineira de Engenheiros em 2016, é cidadão honorário de Montes Claros e Belo Horizonte, casado há 42 anos, tem 2 filhos e 4 netos. Na realidade, gente, eu fiz um resumê, né, Sérgio, se eu pudesse falar, porque se eu fosse ler o currículo todo, a gente ia ficar aqui uns 3 dias. Mas, Sérgio, muito obrigado, né? Hoje a gente está aqui no nosso Mandato um Cast, que é um bate-papo, e a gente sempre começa, na realidade, assim, contando um pouquinho da sua história, das suas origens, né? Seu pai é uma pessoa maravilhosa, né? Que realmente deixou grandes valores e sua mãe, toda a família. Então, assim, contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, né? Criança lá, depois né, tornou um grande empresário, também um envolvimento né, da área na DCE, na Uniapac. Então, você contasse um pouquinho para a Ok, gente tá aí. certo. Bom, Felipe, primeiro agradecer o convite, a honra é minha de estar aqui com você mais uma vez, né? Com Já gravamos certeza. aí em outra oportunidade Sim, sim. e é muito bom poder, né, compartilhar um pouco de experiência e sempre aprender, porque quando a gente é questionado, é perguntado, sempre é uma provocação, né? E nessa forma a gente vai refletindo e evoluindo aí também nas nossas considerações, colocações, né? E, bom, como você falou, nasci em São Paulo, né? Na realidade, toda a origem da família é mineira, né? Uma família, Uhum. tanto lá do papai quanto da mamãe, é uma família legitimamente mineira. Mas o papai, depois né, de formado em engenharia, começou a trabalhar com o sogro, e já se conheciam de Itabirito, que é a cidade né, é a origem da nossa família, e o papai, então, trabalhando com a empresa de engenharia do sogro, foi para São Paulo para tocar obras no interior de São Paulo, depois foi para a capital. E uma parte da família, então, nasceu no Rio, porque a sede da empresa era no Rio, uma parte nasceu em São Paulo e até uma irmã que nasceu já no acampamento de obra, né? Ó, Minha mãe, né, indo de madrugada, assim, já para a cidade mais próxima, para ter a minha irmã que nasceu em Jacareí, ali no Vale do Paraíba, em São Paulo. Então, sei, a sei. família tem alguns cariocas, paulista e paulistanos, né, a maior parte. E eu, quando sendo uma família empresária, né, como você citou, fundada pelo meu avô, Alberto de Soares, e dois cunhados, né, Amita Jacques de Moraes e Antônio Faria Ribeiro, eles começaram nesse ramo de construção e eu sempre tive, lógico, um envolvimento muito grande né, com as empresas, com os negócios, uma empresa familiar e muitas comemorações de época de festas religiosas, Natal, Ano Novo. Então sempre tinha esse envolvimento né, da família com a empresa, né, mesmo lá quando a primeira geração. E depois, paulatinamente, foram entrando, a segunda geração foi entrando, que é a geração do meu pai e dos cunhados e primos né, dos cunhados, eram Uhum. 3 ramos familiares. Então, desde de cedo, eu tive criou em mim esse fascínio pela engenharia. Então, eu acabei fazendo curso de engenharia em São Paulo ainda, e depois, quando me formei, a convite de um tio, fui trabalhar, né, passei a trabalhar na empresa do grupo, que na época era a Cimento Montes Claros, a Matsufra, em Montes Claros. Foi um choque, né, de sair de São Paulo e ir para Essa de Montes São Paulo para Claros, Montes Claros, né? 1977, Montes né? Claros ainda não era a grande Montes Claros que Exatamente. é Lá hoje, tinha, né? para você ter uma ideia, né? Tinha uma rádio, uma TV, né? Não tinha o DDD ainda para fazer ligação, tinha que ir na telefônica, pedir ligação, ficar esperando. Então, era uma Montes Claros bem diferente do que é hoje, né?
Mas eu fui super bem acolhido em Montes Claros, acabei me casando lá, conheci minha esposa, os 2 filhos. A sua esposa é de Montes Claros? Na realidade é de Salinas, né? O Ah, pai tá. trabalhava no DR e de Salinas foi transferido para Montes Claros. Entendi. Então ela chegou em Montes Claros ainda com 7 anos de idade. Então praticamente a vida toda dela foi em Montes Claros. Então E quando eu foi fui, excelente, né? Esse foi, convite seu tio. exatamente, foi muito bom no aspecto profissional e no aspecto familiar também, né? Claro. E a minha filha mais velha, a Renata, né, e o Eduardo, são 2 filhos, né? Os 2 nasceram em Montes Claros. E depois, com a evolução dos negócios, em 1995, nós mudamos para Belo Horizonte, ainda atuando na fábrica de cimento. E em 96 houve a venda, né, da fábrica para um grupo estrangeiro. E nós então iniciamos novos negócios, aí já sediado aqui em Belo Horizonte. E essa é uma breve história, né? E a partir daí começa a história já da minha geração, que é a terceira geração no Grupo Azamar. E fizemos então, né, a partir de 97, né, a área de combustíveis, depois a AMASB, incorporadora e construtora, investimos no setor de tecnologia da informação, com Ativas Data Center, investimos no setor de petróleo e gás, exploração de petróleo e gás, com Alvorada Petróleo. Então foram vários negócios, agora estamos vendo uma quarta fase do grupo que a gente quer trazer a quarta geração para poder dar sequência aí no grupo que daqui a 7 anos completa o primeiro centenário, né, se Deus quiser. Maravilha. Eu acho que no Brasil, se eu não me engano, o número de empresas centenárias é muito pequeno. Acho que no mundo, né? Tirando talvez aí os países europeus, empresas alguns europeias, que são mais mas antigas, né? realmente uma longevidade de um grupo e tem uma outra peculiaridade, porque você tem um grupo familiar unido, é mais difícil ainda. Porque a tendência é que vai se ramificando, mas cada um vai montando seu negócio, vai tendo sua vida própria. Tem uma diluição do capital, né, muito grande, porque a família vai crescendo, né? Exatamente. E a gente tem, graças a Deus, fomos assim, abençoados por Deus por termos valores muito parecidos, né, na família e conseguimos manter essa união. Já tivemos, né, desligamento de sócios, mas nunca tivemos nenhum rompimento. Isso aqui é interessante, né? Então todos se visitam, são juntos nos casamentos, né, nos batizados. Isso aí é então, importantíssimo. apesar mesmo esses que se desligaram, né, do grupo, tem um relacionamento ainda muito familiar, né, muito tranquilo, harmonioso. Que bom. E felizmente a gente conseguiu essa graça de ter uma família unida e construir uma empresa que vem fazendo seus negócios, criando trabalho, criando riqueza para o país, que é o que a gente aprendeu a fazer e continua fazendo e quer que os sucessores continuem fazendo isso também. Vocês, para quem conhece a história de vocês, são um exemplo para todos nós. Porque é tão difícil, né, se a gente para pensar assim, montar um negócio. Primeiro o desafio de montar um negócio no Brasil. Depois o desafio de ter uma sucessão, porque a sucessão é muito complexa, né? E às vezes cada um pensa de um jeito e tudo. E depois ainda de diversificar os negócios. É uma coisa que se você colocar no chat GPT, talvez ele não consiga nem responder. É interessante, né, Felipe? Porque a maioria das empresas familiares se especializa em uma determinada área e aquilo ali continua, né? Então, o Grupo Gerdau, com a parte toda de siderurgia, né? Outras famílias, né? Própria WEG, né? Para toda a parte de eletricidade, eletrônica, né? O nosso grupo sempre foi um grupo, desde da primeira geração, foi bastante diversificado, né? Os acionistas eram muito interessados em negócios diferentes, principalmente o Amitas Jacques Moraes, que tinha uma paixão muito grande pela área de mineração. O Amitas era seu avô? O Amitas era cunhado do meu avô, casado com uma das irmãs do meu entendi. avô, né? E ele era uma pessoa assim, muito típico empreendedor, né? Que estava o tempo inteiro fazendo novos negócios. E é até interessante esse aspecto, que os 3 fundadores se complementavam nos seus perfis, né? Então, o Amintas era assim, muito empreendedor, estava sempre buscando novos negócios. O meu avô, descendente de inglês, né, Alberto Wood Soares, era mais organizado, fazia mais a parte mais cartesiano, de escritório, compra e venda, né, dos aspectos lá dos suprimentos para as obras. E o Antônio Faria Ribeiro, descendente português, que famílias trabalhadoras, né, que tinham um excelente relacionamento com as pessoas e gostava de ir para as frentes de trabalho, lá nos canteiros de obra, acompanhar serviço, estar junto com a peãozada, né, entre aspas. Né? Casamento perfeito. Foi o casamento perfeito. Né? Então, com esse empreendedorismo todo do Amintas, o Grupo Azamar foi o pioneiro, por exemplo, na exportação de minério de ferro
do Brasil, Olha na época só. para os Estados Unidos, né? Na época, um período já beirando a Segunda Grande Guerra Mundial, e com o bloqueio, né, transporte de minério para a Inglaterra, os Estados Unidos surgiu como alternativa para a produção de artefatos, principalmente de guerra, né? Então, eles começaram a fornecer para os Estados Unidos. E aí, mais tarde, quando o próprio Estados Unidos exigiu garantias, né, para poder fazer adiantamentos de dinheiro, acabaram batendo no governo, né, na época Getúlio Vargas, para que o governo avalizasse essa operação para que eles pudessem exportar. Aí o Getúlio Vargas, com aquele perfil todo estatista dele, estatizante, viu que aquilo era um trabalho estratégico, né, para o país e acabou estatizando a empresa que se transformou na Vale do Rio Doce. Né? Então foi uma empresa engraçado, não precursora sabia só, da não Vale do sabia Rio dessa Doce. história, Né? não. Depois investiram em fábrica de tecido, indústrias, companhia telefônica lá em Itabirito, companhia de energia elétrica em Itabirito. Foram os fundadores da Cesita, né, que hoje já virou a Celor, né, outras empresas. Fundaram a Níquel Tocantins, que depois virou Votorantim. Essa indústria de base toda brasileira saiu da cabeça dos seus... num período que o Brasil estava se desenvolvendo muito, né? Então eles conseguiram, assim, desde a primeira geração, já ser bastante diversificada. Na segunda geração, com a época da fábrica de cimento, houve uma diversificação para transportes pesados, né? A parte da Ela Transportes, concreto pré-misturado com a Central Beton. Fomos para a área de agronegócio, reflorestamento e agropecuária, com usina de álcool, plantios de grãos, sementes. Né? Então, e na nossa, sob o nosso comando, teve também uma diversificação considerável, que era a distribuição de combustíveis, essa área de construção e incorporação, que nós continuamos até hoje, a área de tecnologia da informação, a área de exploração e produção de petróleo, distribuição de gás natural comprimido. Interessante. E aí fizemos, no final da década de 2010, uma série de rotação, né, que a gente chama de ativos, vendemos várias empresas, continuamos com algumas e agora estamos iniciando uma nova fase de diversificação e mirando para o futuro. Porque no final do dia é um case, né? Para a gente manter um negócio de pé já é uma luta. E você vê a mortalidade do Brasil, das empresas, dos empreendedores, a mortalidade acho que é 90% em 5 anos. É um negócio meio... Até meu pai brinca muito, ele fala assim, gente, olha que absurdo. Não existe nenhum fundo soberano brasileiro para ajudar as empresas a se manterem. Porque as adversidades econômicas brasileiras, elas são quase que insustentáveis ao longo do ano, e você tem crise atrás de crise, muda governo, vem governo, muda lei, imposto, enfim. A famosa insegurança jurídica, né? Principalmente. Também, muda né? as regras de mercado. Não, com certeza. Muita incerteza. Mas o que ele fala que é uma coisa muito curiosa. Existem fundos hoje, né, recursos disponíveis para quem vai criar o primeiro negócio. Tudo bem, nada contra. Mas o que ele fica impressionado assim, é que não existe nenhum fundo soberano para ajudar as empresas que já estão de pé há 30, 40, 50 anos. E às vezes uma empresa tem uma certa dificuldade momentânea, seja por gestão, seja às vezes pelo próprio negócio. Não existe, assim, até então, né, um fundo ou algum ente do governo que fala, que vai na empresa e fala assim, pô, peraí, tem 30 anos que vocês estão aqui, não sei quantas mil famílias já passaram por aqui, que a empresa é quase que parte da sociedade, ela é parte da sociedade. E você termina ou acaba com uma empresa, você acaba terminando com tecnologia, com gente, com gerações de... É como se uma parte da sociedade perde, né? A sociedade perde muito. Exatamente. Então ele sempre falou isso, né? Poxa, a gente teria que ter um fundo soberano para ajudar as empresas. A gente não está falando aqui de má fé, dolo, estelionato. São empresários sérios, empresas sérias, mas que por algumas circunstâncias ou outra, ele não consegue manter o seu negócio, né? E aí até ele complementa, falou, o que tem no Brasil, assim, na realidade todo mundo quer arrancar um pedaço da empresa. Ninguém quer ir lá para poder chegar, ajudar, né? E aí eu falo, né, por questões de impostos, as questões ambientais, todas essas, né, tanta legislação confusa que, né, é um ambiente hostil para o negócio, né? É verdade, né? E aí a gente vê esse grupo, né, com tanta vontade, também passando por essas outras gerações. E o que você acha que é talvez assim, um ponto-chave dessa união? Você acha que até uma outra curiosidade também, já duas perguntas em uma,
Essa questão, essa origem cristã, ela veio lá de trás? Como é que é isso, né? Você acha que isso também une as famílias, tem esse propósito? Como é que A gente você... hoje, viu, Felipe, a gente aproximando já do primeiro centenário, né, do grupo, a gente olhando para trás, a gente vê, né, todas as dificuldades, né, os desafios vencidos, como você estava citando, e a gente tem uma certeza assim, muito grande que o grupo sobreviveu justamente por essa questão dos valores, né, que são carregados ao longo da primeira, segunda, terceira geração, e certamente pela quarta, e os valores cristãos, né, que vêm lá da minha bisavó, porque a história foi o seguinte, né, os três fundadores estudarem juntos em Ouro Preto, aí volta de 1920, 1925, 26, quando eles se formaram, e se conheceram então ali, e o Alberto, a família do Alberto morava nessa época em Ouro Preto. E tinha as irmãs dele lá em Ouro Preto ainda solteiras, né, porque eram mais novas do que ele. E conheceram, né, os colegas de faculdade, acabaram conhecendo as irmãs e aí acabou estabelecendo 2 casamentos na família. Né? Então, 3 colegas de faculdade, né, que se tornaram cunhados entre si e começaram trabalhando, cada um independente, logo depois de formados, fazendo pequenas obras, principalmente para prefeituras, para o Estado, né, pequenos trechos de estrada, consertando estrada, fazendo pequenos pontilhões, às vezes bueiros, né? Obras realmente pequenas, né? Naquela época era tudo, o trabalho era todo manual, né? Não tinha praticamente mecanização nenhuma, né? Era trabalho humano. E os 3 com aquela dificuldade, iniciando a carreira, já casados, já quase que com os primeiros filhos nascendo, e a minha bisavó, que era uma pessoa de, assim, de personalidade muito forte, né? Emília Wood Soares. A origem a origem é ela que foi a primeira inspiradora, né? E ela é brasileira? Brasileira. Posso contar um pouquinho da história dela também, que é bastante interessante. E ela, então, num dia, os 3 já casados, convivendo, assim, uma harmonia muito grande, ela falou, por que vocês não trabalham juntos, né, em vez de cada um por si? A mulher está sempre à nossa frente, está sempre então, longe. Teve essa visão estratégica, né, que eu sempre falo assim, foi a terceira visão estratégica, teve 2 anteriores, né, muito interessantes. E, então ela foi a grande inspiradora da criação do Grupo Azamar. Então isso foi no ano de 1932, a primeira sede foi aqui em Belo Horizonte, na Rua dos Caetés, e a empresa se chamava, eram os nomes dos 3, né? Aminta Jacques Moraes, Alberto Wood Soares, Antônio Faria Ribeiro, Engenheiros Associados. Era um junta-junta ali de engenheiros, né? Que se uniram para começar a empreender nessa área de construção. Eles foram bem-sucedidos e aí, em 1937, mudaram a sede para o Rio, constituíram, então, uma SA, das SAs mais antigas do Brasil, a construtora. Porque acho que naquela época não era nenhuma coisa tão, assim, normal, não era, né? exatamente. SA... Aquela empresa assim, né, de poucos sócios, né? Então não tinha muita razão de ser uma SA. Mas eles já naquela época criaram essa ideia de ter uma empresa, né, com toda a governança organizada. Fizeram a SA no Rio, então a partir de 1937 o grupo ficou no Rio, porque era a capital federal e o principal contratante era o governo. Então, obras de rodovias, ferrovias, pontes, viadutos, lógico que tinham clientes privados também, mas a maior parte da carteira era com obras públicas. Né? Então, essa foi e aí disso aí, depois acabaram ingressando com essa visão toda do Amintas, né, de novos negócios, descobriram não, identificou jazidas importantes de calcário e ia montar a fábrica de cimento em Pirapora, que tem em Januária, porque lá tem jazidas de calcário também. A ideia do Amintas era despachar cimento pelo Rio São Francisco em direção ao Nordeste, em direção à Bahia. Né? E ele foi numa reunião de Rotary lá em Januária. Como é que o Rotary é bom, né? E no final da reunião, uma pessoa chegou para ele e falou: doutor Amintas, gostei muito da sua apresentação, mas queria falar para o senhor de jazidas em Montes Claros. A ferrovia está chegando lá em Montes Claros e vai ser muito mais interessante você montar a fábrica de Montes Claros, em vez de despachar o cimento pelo Rio São Francisco, que era uma navegação assim incipiente, vai pela ferrovia, que é mais confiável. Né? Então, aí aconteceu o início da fábrica de cimento, que foi o carro-chefe da segunda geração. Né? Então, são muitas histórias, né, Felipe? Quase 100 anos de história. Com certeza. E assim, né, histórias de sucesso, às vezes, lógico, de fracasso também, como você falou, né, o Brasil é muito imprevisível. Né? O Brasil, do ponto de vista de economia... E a própria construtora, ela acabou, foi uma época que não teve nada bem das pernas, né? E acabou indo a concordata, depois de levantar a concordata,
Mas a principal razão na época, para você ter uma ideia, isso foi já no final dos anos 1960, início de 70, não existia correção monetária dos contratos, né? E o papai, nessa época, fundou o sindicato das grandes construtoras em São Paulo. E uma das grandes reivindicações junto ao governo era para que implantasse correção monetária nos contratos. Porque a inflação naquela época já vinha corroendo, né, o valor da moeda. Então, fechava um contrato com o preço estabelecido, não tinha correção. E contratos, às vezes, de 2, 3 anos, né, serviços grandes. Como né, se fosse o Cicepote. Exatamente. O Cicepote de São Paulo. Ele precedeu o Cicepote daqui. Né? O Cicepote se inspirou no Cinicesp, que é o sindicato de São Paulo, né? E a luta era essa. Então, a consultora pegou um período, né, de muita chuva, contratos que se estenderam muito, não tinha correção, concorrências às vezes já muito apertadas, né, o pessoal mergulhando muito em preço, né, e acabou tendo as suas dificuldades financeiras, foi a concordar, depois levantou, e aí nós paralisamos a construtora e o carro-chefe do grupo passou a ser a fábrica de cimento, né. Então, só para falar assim, tem muito sucesso, mas tem também fracassos, né, e insucessos, porque muitos negócios empreendidos, o Brasil com esse sobe e desce, mas felizmente estamos vivos e bem vivos, saudáveis, claro, com certeza. e mirando o futuro, aí, principalmente o 2032, que é o primeiro centenário do Grupo Azamar. Meu pai também, né, sempre fala isso, que pelas dores vividas e as emoções, né, vividas e o trabalho continuar, tudo, uma empresa deveria durar no mínimo 1000 anos, né? Verdade, que é tanta luta, é tanto suor, né, tanto sangue que a gente dá pela empresa. Como você falou, cada empresa que fecha é muito triste, né? Porque é todo um trabalho empenhado, né? Recurso colocado ali, principalmente no aspecto humano das pessoas que perdem emprego, né? Ficam às vezes até sem condição de receber o salário, recebe atrasado, porque isso vai tudo impactando uma família. Imagina um pai, uma mãe de família chegar em casa falando que foi demitido, foi dispensado. Isso é um impacto, né? Para a pessoa, a autoestima da pessoa e para a família é um aspecto muito triste, né? Então, é uma pena que isso aconteça, mas faz parte eu costumo falar que assim, a empresa é diferente do ser humano, né, que tem o direito à vida, né? Toda pessoa tem direito à vida, etc. E tal, né? A empresa nasce sem esse direito, né? Tem que se provar todo dia para continuar existindo, né? Fazendo coisas boas para a sociedade, sendo lucrativa, respeitando o meio ambiente, respeitando as pessoas. Todo dia está se provando para se manter viva, né? Realmente é um desafio, né? Até porque no final do dia eu fiz um curso, né, da Kellogg, lá pela Fundação Dom Cabral. Então tinha um professor lá, se eu não me engano, acho que o nome dele era Ofer. Ele é um israelense, ele era assessor do ministro das Finanças de Israel e ele estava falando. Ele estava dando uma aula lá na Kellogg, lá nos Estados Unidos. Aí ele virou um dia lá e falou: gente, não se esqueça disso. Toda vez que você está indo para a sua empresa, você está comprando ela de novo. Aí aquele negócio ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando. Falei, mas como assim? Perguntei para ele. Ele falou: o negócio é o seguinte, quando você está indo para sua empresa, você está colocando 100% do seu tempo, que é a coisa mais preciosa, na empresa. Né? Você está colocando o seu tempo, às vezes você passa mais tempo dentro da empresa do que com a sua família. Né? Então você tem que confiar muito que aquele negócio realmente ele, né, tá indo bem, vai dar certo e tudo, porque você está, vamos dizer assim, levando toda a sua confiança para o negócio, né? E a gente acaba que fica, né? O negócio vai. E o brasileiro, às vezes, eu fico vendo, assim, né? Do ponto de vista do nosso escritório, os nossos clientes, e às vezes eu vejo quando a gente tem alguma consultoria específica, às vezes é quase que se o fundador se misturasse com a empresa. Ele quase é a empresa, né? E aí você vê em alguns momentos, assim, aquela dificuldade da empresa e o próprio fundador também se matando ali, né? Que está ali, que fundou, como se fosse, né, o que você falou, a família dele é a própria empresa, né? Mas essa característica, né, aí que vocês falaram que saíram, né, de uma consultora para ir para o lado aí industrial, né, do cimento e tudo, também eu acho que aí não colocou a mesma, como é que é, né, os mesmos ovos, a mesma tem sempre uma diversificação de risco, né? Exatamente, em vários setores, né? Mas voltando um pouco atrás da história, então esses valores, né? Então
bisavó, que foi a grande, né? Ela é italiana? Não, a história, eu vou contar daqui a pouco a história dela, que vale a pena. Mas ela era católica, né? Cristã, católica, e tinha essa questão, né, da espiritualidade, né? Muito forte nela, uma pessoa de personalidade. E isso em Ouro Preto? Isso ela nasceu em Nova Lima e depois foi para Itabirito, né? E o interessante é que ela era uma pessoa de personalidade muito forte e acabou passando. E a questão ela detestava a questão da pessoa indolente, né? Ela não conseguia ver uma pessoa parada, sem fazer nada, e tinha que ser tudo muito rápido e bem feito, né? Minha mulher é assim, Daniel. Vai ficar em casa um tempinho parada, já arruma alguma coisa para fazer. E ela conseguiu, então, passar essa questão, né, do valor do trabalho, né, para dentro da empresa, né, que ela era uma personalidade muito forte. Ela ficou viúva muito cedo, né, então ela tinha tendo que criar os filhos, né, ainda pequenos. E então ela era uma pessoa que acabava exercendo uma influência muito grande na família. Então esses valores cristãos passaram, né, para a empresa e foram passando de geração em geração. A família continua, né, com essa ligação à religião, os valores cristãos, e são valores assim excelentes para qualquer coisa na vida, né, para a vida humana, a vida social, a vida empresarial, né, que é o respeito às pessoas, né, a questão da justiça, verdade, buscar fazer o bem para as pessoas, né, até por questão, né, de convicção própria mesmo, sem esperar nenhuma retribuição, né, honrar com os compromissos assumidos, né, e o grupo sempre teve a questão do ambiente interno, com todos esses valores, muito tranquilo, assim, um ambiente muito harmonioso, muito leve. E a maior prova que a gente tem disso é que pessoas que trabalharam no grupo há 30, 40 anos atrás, até hoje se comunicam e falam assim, puxa, foi a melhor época da minha vida, né? Então existe o grupo de WhatsApp até hoje, de engenheiros, colaboradores trabalharam na fábrica de cimento, na construtora não, porque a construtora já parou há mais tempo atrás, então as pessoas já quase, a maioria já se foi, né? Mas desde a época da fábrica de cimento, depois da área de combustíveis, mesma coisa, né? Então, as pessoas são gratas, né? As pessoas falam, puxa, eu fui respeitado aí na empresa, eu pude exercer a minha criatividade, fui recompensado pelo trabalho que eu tive, com uma remuneração adequada, uma boa remuneração, cresci, pude evoluir. Hoje nós temos na nossa holding, né, no Grupo Azamar, que a gente chama, que é a holding, dois casos muito interessantes. Dois diretores, o diretor de controladoria e o diretor financeiro, que começaram no grupo em funções assim, office boy, o outro ajudante da cantineira, né, que fazia aquela parte de serviço de café, né, de serviço de algum lanche, água, né? Então, pessoas começaram em posições muito assim, mais básicas, né, da estrutura da empresa, lógico, por motivos próprios, né, por esforço próprio, foram crescendo e a empresa deu oportunidade para eles. E hoje nós temos esses dois diretores que são assim, de nossa total confiança, convivemos dali no dia a dia. Já é da família, né? Já são da família. Exatamente. Mas isso dá uma satisfação muito grande, né, Felipe? A gente poder ver. Realmente as coisas que mais me alegra é ver as pessoas que começaram mais embaixo, tiveram oportunidade de crescimento, abraçaram essa oportunidade, cresceram, buscaram educação, conhecimento, formação, e hoje estão conseguiram construir uma vida confortável, com famílias, filhos, netos, né? Então isso dá uma alegria muito grande de ver essa evolução das pessoas, né? E a gente todo dia poder ir para casa tranquilo, que está cumprindo um papel econômico, financeiro, e um papel social também, que é fundamental, faz parte da atividade de qualquer empresa, né? Uma empresa pequena, média ou grande, ela tem que atender esses aspectos todos hoje em dia para ela conquistar, como você falou, né? Conquistar todo dia o direito de viver, né? Como se o dono também todo dia estivesse apostando na empresa, comprando de novo, falando, eu quero continuar. E a sociedade perceber a empresa, principalmente os colaboradores, os fornecedores e clientes, perceber aquela empresa como uma empresa do bem, uma empresa que está tendo as suas atividades para fazer coisas boas, né? Que cumpre com suas obrigações, com seus compromissos, obrigações, né, tributárias, obrigações de todo tipo, na questão, né, de relações trabalhistas, relação com o meio ambiente. Então, isso a gente fica satisfeito de ver a possibilidade de unir esses dois aspectos, né? O grande desafio hoje é isso, é ser bem-sucedido financeiramente e na parte todo o entorno que gravita na empresa, que é o aspecto social, da sociedade. E eu não acredito que as empresas que não cumprem esse papel hoje em dia que tenham uma perenidade muito grande. Por isso que a gente reputa, né? A gente coloca assim como
o principal razão de existirmos até hoje é a questão dos valores, porque isso tudo a gente aprendeu desde pequeno a cumprir, né, os compromissos, honrar com os compromissos, querer fazer as coisas bem feitas, querer ter os clientes satisfeitos e essa boa relação com todas as partes relacionadas, né, com os colaboradores, fornecedores, clientes, sociedade, o entorno da empresa, né, o caso da Cimento Montes Claros, a cidade foi criada, a empresa foi construída a 3 quilômetros da cidade. A cidade foi crescendo e encostou na fábrica de cimento. Então, a questão de ruído, de fumaça, de poluição, tudo isso tinha que ser muito bem trabalhado com a comunidade ao redor, né? E interessante que lá em Montes Claros eles falam assim que a Matsufa, né, a fábrica de cimento, era a segunda prefeitura, que a gente ajudava muito na época. Cimento é sempre um produto muito desejado, né? Para fazer qualquer coisa, fazer uma obra, melhorar uma casa, fazer uma quadra de esportes, melhorar o clube, melhorar o batalhão de polícia, né? E a gente acabava participando assim, muito fortemente dessa ajuda toda para a comunidade. Daí o fato de sermos chamados da segunda prefeitura. E quando nós vendemos, foi para um grupo francês, em 1996, nós tínhamos questão de levar os acionistas franceses, a chefia que comandava o grupo francês aqui no Brasil, para Montes Claros, fizemos uma reunião lá no clube da Sociedade Rural, no final de tarde, fizemos um coquetel, e fizemos uma passagem de bastão ali, dando uma satisfação para a sociedade, convidamos, né, pessoas importantes, prefeito, né, vereadores, mesmo deputados e pessoas e outros industriais também, a gente falou, nós estamos saindo daqui, começando lá em 1969, 67, quando foi transferida a razão social e começando a ampliação da fábrica. E isso era, né, em 1996, quase 30 anos depois. E a gente queria dar uma satisfação, falar, não estamos saindo fugidos da cidade, né? E, ao mesmo tempo, apresentamos para os franceses que estavam adquirindo a fábrica todo esse trabalho social, esse bom relacionamento que a empresa tinha com a sociedade. E achamos que fizemos isso, foi uma forma assim, de dar satisfação à sociedade e também conectar os franceses com a comunidade local. Bom, passado algum tempo, a primeira coisa que os franceses fizeram foi fazer um muro de 2 metros de altura, cercando a fábrica toda, se isolaram do resto da cidade, nunca colaboraram, nunca contribuíram, né? Hoje a fábrica não é mais francesa, já passou para um outro grupo. Então, é a diferença de visão, né, dos negócios, da forma de tocar os negócios, né? E acho que não foram muito bem sucedidos porque abandonaram não só a fábrica de Montes Claros, mas acabaram saindo do Brasil como um todo, né? Então, era o primeiro grupo de cimento, né, de materiais básicos de construção, brita, areia. Depois se juntou um grupo francês, um grupo suíço, ficou o maior grupo do mundo. Depois os dois abandonaram o Brasil e não atuam mais no Brasil hoje, né? Então, são as histórias que acontecem no mundo empresarial, né? E a gente vê na realidade o seguinte, né? Do ponto de vista de qualquer negócio, a raiz são as pessoas. Não existe negócio, né? Ah, não, tem uma tecnologia e tal, mas alguém está ali por trás, né? Mesmo que tenha toda a tecnologia do mundo, todas as ferramentas de inteligência, por mais que uma indústria, uma fábrica seja toda automatizada, tem alguém ali para apertar um botão ou até tirar o produto depois, enfim. Mas eu vejo dentro desse contexto que no final do dia, a empresa, ela faz parte da sociedade, mas ela, além de tudo, faz o papel do Estado. Porque quando você para ver da perspectiva de conhecimento, tecnologia, inovação, trazer economicamente para crescer aquele lugar, então você vê quais são as cidades mais prósperas, qual o país mais próspero, qual o estado mais próspero, porque tem mais empresas. Exatamente. Não adianta a gente querer. E uma coisa até curiosa, eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério Público Federal, na Procuradoria da Fazenda Nacional, trabalhando dessa parte tributária, né, execução fiscal e tudo. Mas a consciência que tem que ter para os brasileiros, do ponto de vista de fiscalização, de gestão, que o objetivo central é manter viva a empresa e não destruir a empresa. Porque a partir do momento que acaba a empresa, acaba a arrecadação, acaba a finalidade da execução, acaba a finalidade da própria Receita Federal, né? É um órgão que, com todo respeito, né, respeito muitas pessoas competentes e tudo, mas a gente tem, às vezes, no Brasil, um excesso dessa fiscalização, muitas vezes. Eu não estou falando aqui de má-fé, de dolo, de fraude, que, né, não nos cabe falar sobre esse assunto.
Mas, por outro lado, aquele indúbio pro réu que existe no direito, né? Se você tem dúvida, se o juiz tiver uma simples dúvida de que aquele processo ou aquela pessoa é correto ou não, se ele tiver dúvida, ele tem que julgar a favor da pessoa. Perfeito. As empresas brasileiras são completamente opostos. Todos são ruins até que se prove o contrário. Então, eu fico vendo e vi muito isso, às vezes uma autuação, às vezes umas coisas completamente assim, sabe, desproporcionais, sem sentido e tudo, e destruindo a empresa. Se você destrói a empresa no final do dia, você está destruindo toda uma geração, toda uma. A sociedade perde. Né? Exatamente. E você vê, por exemplo, você falou, né? Quase que a prefeitura lá De Montes Claros. Montes Claros a nossa origem, a nossa família é de Conceição do Mato Dentro. Né? Muita gente fala sobre mineração e tudo, né? Essa discussão. Mas é sine qua non o que aconteceu em Conceição do Mato Dentro com a chegada lá. Até temos que agradecer o Ike Batista, porque foi ele que começou tudo lá. Um dos maiores projetos do mundo de mineração, de investimento e tudo, né? Hoje a Vale foi para lá e tudo. Mas para você ver o que mudou a cidade. Verdade. É completamente diferente, né? Hoje você tem, a prefeitura tem um caixa maravilhoso por causa do Cefem e tudo. Então realmente a gente precisa ter, né, essa consciência que a empresa ela é o carro-chefe ali propulsora. Mas também por outro lado, se não tiver os valores cristãos, né, que eu acho que é a base, né? Ela também não sobrevive, né? Ela não consegue se perpetuar, né? Principalmente no mundo de hoje, que está todo mundo conectado, interligado, né? Redes, né, de sociais. Então, qualquer problema que a empresa tem, aquilo aí é uma coisa errada que ela pratica, o que desagrade, né, o cliente, o consumidor, aquilo aí roda muito rapidamente, a reputação da empresa vai para o beleléu muito rapidamente. Né? Então, às vezes, você leva muito tempo para construir imagem, construir reputação. Agora, para destruir é questão de segundos. Né? Então, os empresários têm que ter essa convicção e estarem o tempo todo, né, policiando o que está sendo feito, policiando no bom sentido, né, acompanhando, administrando, gerenciando muito bem tudo que está sendo feito, para não cair nessa questão da tentação, né? A tentação de ter, né, um lucro mais rápido ou mais fácil, né? E às vezes é o longo caminho curto, né? Porque a pessoa vê ali uma chance, né, um atalho para tentar, de certa forma, burlar alguma regra e ter um lucro maior, né? Então, a gente sabe que isso não é sustentável, né? Porque em pouco tempo, você acabou de falar aí da questão das fiscalizações, né? A fiscalização vai aparecer na empresa dele e pegar alguma coisa feita de forma errada, né? Eu costumo falar assim, que a principal responsabilidade social da empresa, que é um tema muito falado, atualmente é o ESG, né? É pagar corretamente os funcionários, pagar corretamente os tributos, né? Ter respeito com o meio ambiente, com a sociedade, isso é o mais básico. Né? Depois pode começar a ter políticas assim mais aprofundadas, mais sofisticadas com relação a todo esse meio ambiente que eu digo assim, de todo esse entorno da empresa. Mas o básico tem que ser feito corretamente, todo dia, né? E isso tem que estar sendo parte da cultura da empresa. Né? Então, porque só o olho do dono também, a empresa vai crescendo, você não consegue acompanhar tudo. Né? Então, você tem uma delegação para diretores, gerentes, coordenadores de equipe, e todos têm que entender, né, a forma que a empresa atua e estarem de acordo com aquilo ali. Né? Então, uma empresa, vamos dizer assim, que não tenha uma reputação muito boa, ela não vai conseguir atrair atualmente mais os bons colaboradores. Né? A pessoa não se identifica com aqueles valores que a empresa pratica. Né? Qualquer coisa que fuja à regra ou fuja às boas práticas, né, de governança, eu acho que hoje é até uma dificuldade para a empresa, até para atrair talentos, né? Atrair bons profissionais. E às vezes as pessoas, principalmente os mais jovens hoje em dia, eles se conectam à empresa não tanto pelo salário, pela remuneração, mas em função do propósito da empresa. O que a empresa faz, como é que ela atua, como é que ela é vista na sociedade, uma empresa inovadora, que dá oportunidade para as pessoas, que tem uma certa flexibilidade até na questão de horário de trabalho, mas que, lógico, tem metas, tem, né, a cumprir, tem produtividade fundamental, né, que a empresa tenha boa produtividade, seja uma empresa competitiva para se manter viva. Mas hoje o mundo é isso, né? Essa transparência total, que eles chamam até de hipertransparência, todo mundo sabe de tudo, e o propósito é que realmente segura, né, muitas vezes, não só o colaborador, mas até um cliente,
né, que vê naquela empresa uma empresa que ele quer se ligar àquela empresa, né, quer comprar daquela empresa, né? Vê a empresa como uma empresa que realmente contribui para uma sociedade melhor. E a gente fala assim, né, inclusive na DCE, uma frase que a gente tem usado muito, assim, empresas com valores transformam a sociedade, né? Então, a gente tem essa convicção que a empresa, ao operar dentro desses valores cristãos, ela consegue ser uma empresa mais duradoura, mais competitiva, mais humana, mais desejada, e que ela vai ter um resultado ao longo prazo maior do que uma empresa que não preze esses valores. Sabe? Com certeza. Até a própria Bíblia, curiosamente, se você pegar ali, ela tem receita para tudo, né? Você pegar ali, a Bíblia fala sobre gestão, sobre como lidar com dinheiro, sobre a questão de prosperidade, sobre a questão da humildade, tratar com as pessoas. Ali tem um manual completo. Mas eu gostaria de aproveitar a sua presença, a sua experiência também aqui e fazer uma pergunta que todos os empresários, de algum modo, vão talvez viver. É que é o seguinte, a gente vê o crescimento exponencial da empresa, mas a gente também vê o crescimento exponencial da família, né? E muitas vezes a distribuição de resultado, né, aquele recurso que a empresa começa a dar para os acionistas, às vezes ela, primeiro que não tem espaço para todo mundo trabalhar. Perfeito. Segundo que às vezes não dá dinheiro para todo mundo, né? Então como é que vocês conseguiram ao longo de todos esses anos manter essa coesão com essa questão da distribuição de dividendos, com quem trabalha, quem não trabalha na empresa, e ter essa satisfação ou insatisfação? Porque muitas vezes, eu já vi algumas vezes, né? O empresário ele passando dificuldade, a empresa está indo bem, e o acionista fala assim, pô, meu pai ou meu avô é dono dessa empresa aqui, tem $1 bilhão lá, mas eu estou passando apertado aqui, estou passando dificuldade, e às vezes cria um sentimento, né? Como é que vocês conseguem, né, dentro do grupo, equalizar tudo isso, né? Porque aí o cara fica com raiva, não estou ganhando nada aqui, ou então fala até diferente. Não, quem ganha é só quem está trabalhando lá, quem ganha é só eu estou a pé. Tem um caso curioso, não posso citar o nome de uma empresa que eu conheço, os acionistas e tudo. Aí, não, meu primo é que anda no avião da empresa, eu só ando a pé de ônibus e tenho que pegar um avião de carreira aqui, pô. Só fico vendo ele voando lá e eu aqui e tal, não sei o quê. Então é uma coisa... Esses são os grandes desafios das empresas familiares, porque acaba misturando essa questão da propriedade, da gestão, né? Patrimônio, então né? Patrimônio, então esse equilíbrio realmente é muito difícil, né? E só para contar um caso, como você estava citando, é o caso do avião. Uma época, já algum tempo atrás, né, uma época que o Brasil não estava indo muito bem, muita gente desempregada, e aí uma tia acionista, né, um dia conversando com um tio que era acionista também, que estava ali na gestão, né, à frente do grupo, e ela falou, puxa, mas o meu filho não pode trabalhar aí na empresa, né? Ele falou, não, nós já estamos aqui, já tem as pessoas que a gente precisa, as empresas estão funcionando, não precisamos mais de colaboradores, né? Ele falou, não, mas ele tem carteira de motorista, nós não temos transportadora, ele podia dirigir caminhão. Então, essas coisas que acontecem na família, né? Às vezes essa dificuldade de compreensão, né? De separar o papel do acionista, da família, da gestão e do patrimônio, né? Mas é um grande desafio, né? O que a gente tem agora, a gente está justamente em mais uma transição de geração, né? Passando da terceira para a quarta, e são cerca de 77 sucessores na quarta geração, né? Então, é bastante gente, né? Você vê como é que isso depois de ter alguns acionistas retirados, né? Já tivemos algumas saídas, né? Mas ainda são 77 na próxima geração. Então, logicamente, a quantidade, os recursos que eles vão receber como dividendos, né, assim, de forma normal, dividendos extraordinários, não vai sustentar esses 77 pessoas. Então, a grande maioria terão atividades próprias, suas, né, com a família, com a esposa, ou quando chegar a idade, né, de trabalhar, terão as suas atividades e receberão um complemento, né, alguma recompensa da participação como acionista da empresa. Então, o que a gente tem feito até agora com a quarta geração, que estava muito afastada dos negócios, esse trabalho de sucessão começou há pouco tempo. O primeiro trabalho é a aproximação, que a gente inclusive deu o nome no programa de conexão quarta geração, que é para trazer a quarta geração se conectar
com os negócios. Muitos não sabiam nem direito o que o grupo fazia, depois de tanta rotação aí de negócios, né, de ativos. Né? Então, a primeira coisa que a gente está fazendo é essa aproximação, a formação como acionista, falando da responsabilidade dos acionistas, do papel do acionista responsável e dos direitos do acionista também, né? Que a própria lei estabelece isso, é participar das assembleias, votar, ser votado eventualmente, né? Tomar as grandes decisões, distribuição de dividendos, a empresa, eleger conselho. Né? Então, o que a gente tem feito com a quarta geração é isso. E dar para ele justamente esse recado. Olha, nós estamos aqui representando quase 100 anos de história. Né? Foi lá o seu bisavô que começou esse negócio, em 1932. Vejam tudo isso, tudo que já foi feito ao longo de tantos anos, né? De tantos negócios bons, interessantes. Né? O grupo, em tempos bons ou ruins, vem se mantendo vivo. Então, eu tenho certeza que ia ser muito mais pelo legado. Né? Lógico que tem traz uma certa estabilidade, pelo menos um dividendo mínimo para as pessoas, para ter uma certa estabilidade. A gente procura fazer isso, né? De forma de distribuição de dividendos. Tem um dividendo mínimo. Tem um dividendo mínimo estabelecido. Né? A gente tem conseguido manter essa política ano a ano de dividendos mensais. Né? Lógico que tem um planejamento anual de dividendos, mas a gente faz uma distribuição mensal. É porque isso também motiva. Né? Isso dá um certo conforto para a família que vê todo mês. Mas o cara não ganha nada, só tem prejuízo, só tem problema, só tem pepino, no final fala. Então, lógico que a primeira providência é manter a empresa, o grupo, o mais saudável possível, né? Ter esse bom entendimento dos acionistas, o que é ser acionista da empresa, ter acionistas apoiadores, né? Que é o diferente que você falou, né? Que o acionista, de repente, pode se tornar tão insatisfeito e ser o que está desagregando, não, dá meu dinheiro para cá, que eu vou tocar minha vida, né? Então, a gente procura ter também essas políticas de liquidez, que é complexo, né? Porque na medida que você dá liquidez para algum acionista, você está tirando o capital da empresa para um crescimento, né? Para novos investimentos. Então, esse equilíbrio também tem que existir. Mas, às vezes, é preferível até você reduzir um pouco o tamanho da empresa, do grupo, dar liquidez para algum acionista que esteja muito insatisfeito, para que você tenha paz, tenha tranquilidade, os acionistas que estão bancando, né, estejam apoiando os novos projetos, sejam realmente unidos e concordando com aquela direção que o grupo está seguindo. Né? Então, a gente tem procurado equilibrar bem essas coisas, né? Mas é sobretudo pela formação, né, da próxima geração e resgatando esses valores, né, de projetos interessantes, projetos bacanas, que geram valor para a sociedade, para as pessoas, né, tá gerando oportunidade de trabalho para muita gente. Né? Então, acho que isso, os nossos acionistas do futuro, a partir da quarta geração, estarão conectados ao grupo muito mais por essa razão, na questão de valores, de propósito, do que realmente por uma remuneração. Vão receber a sua remuneração, assim como se estivesse eventualmente aplicando numa empresa de bolsa, recebendo dividendos anualmente, né? Terão a sua remuneração e terão sempre esse orgulho, né? Falar, isso aqui foi um projeto que começou com meu bisavô, meu tataravô, lá no século passado, né? E que, se Deus quiser, entraremos no século 22, né? Já daqui a quase 80 anos daqui para frente, né? Então, a gente acredita nisso, né? Mas, de vez em quando, tem que fazer esses ajustes internos, né? Para, primeiro, tentar manter essa união, né? Assim, essa mesma visão de futuro. Mas, eventualmente, se alguma pessoa fica muito insatisfeita, você manter um acionista preso à empresa também dá muito trabalho, né? Acaba custando muito, desgaste. Né? Então, a gente procura, eventualmente, dar alguma liquidez quando realmente é o caso. Sabe? A gente vê aqui no nosso escritório, esse ano a gente está fazendo 23 anos de escritório, temos... obrigado. Então, um dia vamos chegar lá. Espero que sim, com seus filhos. Mas, né? Não, com certeza. Mas a gente tem uma área aqui de M&A, que a gente tem, né, uma parceria. Sim, eu vi estamos na entrada, muitos M&As. Alguns, modesto ainda. Não, mas bacana, parabéns. O importante é fazer um bom trabalho, não é o volume, é a qualidade. Né? Mas uma coisa que me chama muita atenção, Sérgio, e eu queria entender um pouco, até saber da sua própria opinião e tudo, porque às vezes eu vejo assim, né, o empresário que luta com uma grande dificuldade no Brasil hostil de negócios, de tudo, com grandes dificuldades, e às vezes o empresário ele chega num momento que ele fala assim, poxa, eu tenho... E é importante, né? Eu acho que a gente tem que ter eventos de liquidez quando o negócio tá bom. Porque o negócio tá ruim, você vai vender com preço muito ruim, negócios difíceis, enfim, né?
Mas às vezes eu me pego pensando um pouco nessa situação quando eu recebo os empresários e as empresas, que eles chegam num determinado momento e pensam assim, poxa, o Brasil às vezes tem é tão difícil, né? E você para pensar, qual o negócio mais longevo de todos? Não existe, né? Você tem negócio de tecnologia que não vai bem, você tem negócios aí de siderurgia, de tudo, que estão indo muito bem e que um dia para o outro pode acontecer alguma coisa. E aí os empresários dos quais a gente trabalha e conversa e assessora, muitas vezes falam assim, olha, Felipe, eu amo meu negócio, eu amo a minha empresa, mas do ponto de vista de futuro, eu vejo que é tanta imprevisibilidade que eu prefiro ter um evento de liquidez agora, né? Garantir essa liquidez e aí investindo, talvez até em empresas de primeira linha na bolsa, ou aplicando, ou até fora mesmo, e garantir isso para as gerações futuras do que deixar um negócio, né? Porque um negócio, primeiro que você tem que ter vocação. Não é Verdade. todo mundo da família que Sim, tem. claro. Segundo, que você tem que ser bom todo dia, que é o que você falou. Não adianta ter uma empresa. A gente está conversando aqui, tem 300 milhões de empresas abrindo, né? No nosso segmento, no nosso setor, melhores e tão competentes quanto, ou até mais competentes do que a gente. Então, às vezes eu converso, né? E isso fica assim, eu fico vendo, né? Assim, o que você pensa sobre isso, né? Assim, será que eu vou ter um evento de liquidez, garantir aqui que também a pessoa pode pegar o dinheiro e gastar Sim, tudo, né? claro. Ou não, vamos investir na empresa, investir nos negócios, né? Qual que é o seu pensamento sobre Olha, eu essa acho que eu, questão? de certa forma, eu fui contaminado positivamente pelo lado empreendedor, né? Porque eu, uma família empreendedora, começou com meu avô, depois os No tios, final né? do dia, só um parênteses, empreendedor no Brasil é o sinônimo de quem não realmente tem medo, né? É Não verdade. tem medo, enfrenta os desafios, vai lá, É, resolve, não, pode ir que nós vamos lá, vão dar certo, é realmente ser otimista, né? Uma pessoa que fala, não, e esse lado também da criação de valor para a sociedade pelo trabalho, né? O que realmente dignifica a pessoa, o que, como você falou, né, as empresas que criam riqueza para a sociedade. Não é o governo, né? O governo ele extrai dinheiro da sociedade e a gente sim, espera que ele aplique bem porque ele está sempre extraindo dinheiro. Se ele gasta todo ali só na máquina, não sobe nada para retornar para a sociedade, está fazendo um péssimo trabalho, né? Mas a criação de riqueza vem justamente o governo tem que dar as condições para que empresários, empreendedores empreendam na atividade empresarial, porque eles estão mais próximos do negócio, têm compromisso, o dinheiro deles está lá em risco, então eles acabam cuidando melhor do negócio, tem a competição, né? Então isso tudo é favorável para que construam empresas mais sólidas e mais perenes, né? Então acho que eu acabei sendo contaminado nesse aspecto, né, que eu sempre toda a vida ouvi falar assim, ó, o dinheiro, lógico, tem que ter uma parte de recurso líquido em banco, que vai estar aplicado, mas o dinheiro tem que gerar, né, trabalho, tem que gerar novos negócios, novas empresas para criar riqueza para a sociedade. Então, acho que existe um desejo assim nos acionistas hoje, nós de continuar essa história, né, continuar essa história, e daí essa união, que faz a união dos acionistas, que nos dão, né, a cada dia ali a chancela para que a gente continue tomando os recursos deles, aplicando, lógico, pagando dividendo, mas a maior parte sendo reinvestida, expandindo os negócios e crescendo os negócios para que haja um equilíbrio mínimo ali entre crescimento da família e crescimento dos negócios. Então, acho que, de certa forma, eu fui contaminado com isso e tenho os meus, para dar um exemplo, né, os dois filhos, que eu falei aqui no início, eles decidiram morar fora do Brasil, fazer a vida fora do Brasil. A minha filha está nos Estados Unidos, já com 2 filhos, nascidos nos Estados Unidos, o meu filho no Canadá, com 2 filhas nascidas no Canadá. Então, não tenho nenhuma perspectiva que eles vão continuar. Eu já falei para eles, eu gostaria, tem que montar lá. eu quero que eles continuem sendo acionistas e continuem acionistas apoiadores para que os familiares que venham trabalhar no grupo, que tem que ser os melhores, né? A gente tem que Os privilegiar. netos voltar para acompanhar. Né? Mas temos que escolher as melhores pessoas, né? A gente acredita nesse mix entre profissional familiar e profissional de mercado. A gente acha que esse mix é muito positivo, né? Então a gente fala com eles, ó, alguns poucos primos de vocês virão trabalhar no grupo, né?
não serão muitos, nada, são 77, nós vamos ter 3, 4 trabalhando no grupo. Só o processo de seleção é violento, né? Temos que escolher os melhores, né? Não é nem por participação societária, quem tem mais participação societária vai ser gestor, né? Um executivo familiar, porque isso não faz o menor sentido, né? Tem que escolher entre a família. Competência, e o que vale é isso aí para poder acompanhar e perenizar os negócios. E não vamos buscar no mercado também os melhores profissionais. E a grande maioria da quarta geração vai continuar como acionista e com uma história bacana para contar, recebendo o seu dividendo, né, regularmente, todo ano, com um período que foi estabelecido. Então, acho que isso e lógico, a questão dos valores, de novo, né, sempre essa questão dos valores, porque o trabalho, a pessoa ficando ociosa, não, que dignidade ter isso, né? A pessoa pegar o dinheiro todo, aplicar, fazer uma aplicação financeira e ficar em casa sem fazer nada, né? Não produzindo nada, não produzindo riqueza, não podendo, né, criar oportunidade para outras pessoas. A gente não tem assim, menor vontade de ser esse tipo de pessoa, né? A gente quer continuar trabalhando, investindo, e felizmente a gente tem conseguido uma diversificação também dos negócios, que dá uma maior estabilidade. Temos negócios, assim, principalmente na área imobiliária, de renda, né, de exploração de ativos imobiliários, aluguéis, galpões industriais, a parte hotéis, que acaba dando, não são os negócios melhores em termos de rentabilidade, mas são bastante estáveis, né, e dão uma rentabilidade. Então isso ajuda a manter um fluxo de dividendo para os acionistas. E uma parte, lógico, empresas aí que estão lutando no mercado, competindo com outras empresas. Então, uma parte dos recursos tem esse fluxo de dividendos mais permanente, os negócios de risco, dependendo do estágio também que estão, requerendo mais aporte de capital, já começando a pagar dividendo. Então, a gente procura ter esse mix, né, de negócios que dê uma certa estabilidade para o acionista. Porque quando hoje a gente pergunta para o acionista, o que você, em relação ao grupo, o que você espera mais para o grupo? Eles falam, eu quero segurança. Então é interessante, os acionistas ainda têm essa expectativa de ter dividendos, lógico, e de estarem conectados, terem o orgulho de falar que são acionistas de uma empresa, um grupo bacana, um grupo legal que contribui para a sociedade, um grupo, né, com uma boa reputação. Então, acho que isso é que consegue fazer esse equilíbrio, né? E bom que existam, né, pessoas com esse tipo, né? Porque senão o mundo, na diversidade, faz esse crescimento, né? Da sociedade, né? Do mundo em geral. E eu fico assim, né? Eu sei, gente, tem muito assunto aqui, o papo tá maravilhoso, né? Mas nós vamos marcar mais depois vamos fazer uma minissérie aqui, porque tem muito assunto, né? Tá certo, o Sérgio tem aí uma bagagem, um conhecimento muita história para contar. Né? Eu falei que ia falar lá da minha bisavó, mas na próxima a gente fala. Mas uma coisa que eu queria te perguntar em relação a esse mix. Como é que vocês definem um mix de portfólio de investimento, estratégico? Como é que vocês geralmente fazem isso dentro de um grupo, no conselho? Tem um conselho, tem alguma área de inovação? Como é que vocês pensam assim? Chegou aqui, alguém bateu na porta aqui oferecendo alguma coisa, ou vocês que realmente buscam? Como é que vocês... vamos entrar nesse negócio agora aqui de chip, né? Como é que isso é trabalhado hoje dentro do grupo? Bem, nós tivemos quando a gente, em 2016, 17, 18, que o Brasil passou uma crise muito pesada, né? De crise econômica, financeira, né? Assim, governo quebrado, as empresas quebradas, as famílias quebradas, né? Então, nesse período, a gente acabou conseguimos realizar, né? Vender ativos importantes do grupo. E aí foi um momento assim importante para nós, de replanejar o futuro, né? Então, naquela época, contratamos uma consultoria, fizemos uma consulta para todos os acionistas, como é que eles enxergavam o futuro. A pergunta principal era essa: você quer continuar investindo no grupo, quer ver uma perspectiva pela frente, né, positiva? Como é que você gostaria de que esse grupo fosse, né, atuando em qual tipo de negócio? Então, a gente batizou esse projeto de Azamar 2032, porque é justamente quando o grupo completará 100 anos, se Deus quiser. Com certeza. E aí nós traçamos algumas orientações básicas também, porque a gente tinha vendido vários negócios, estávamos recompondo esse portfólio de negócios do grupo. Né? Então, traçamos algumas orientações básicas, e a principal delas é com relação aos sócios, né? Porque nós já tivemos até a segunda geração um paradigma muito grande que 100% dos negócios eram controlados pelas famílias, né? Então, não tínhamos sócios externos em nenhum dos negócios.
Quando nós, a terceira geração, assumimos, a gente quebrou esse paradigma, porque a gente sócio. via que o mundo estava crescendo, a questão da globalização, competição, né, internacional, muitas empresas estrangeiras indo para o Brasil. Claro. Então a gente percebeu que só com o tamanho e o porte do Grupo Azamar a gente estaria mais vulnerável. Então começamos a fazer uma série de parcerias com outras famílias, com outros grupos empresariais. E então o grupo, a partir dessa época, passou a ter muitos parceiros. Nós continuamos dentro dessa orientação, né? Podemos ter parcerias, né? A orientação que a gente tem é uma participação mínima de 20% no capital das empresas que a gente eventualmente for sócio, e que a gente tenha um certo domínio sobre aquela tecnologia, sobre a operação, para que a gente possa estar no conselho de administração, né? Porque nós não exigimos que a gente estejamos na operação, né? A gente quer estar em conselho, e numa filosofia que a gente chama assim, que é o nariz muito próximo do negócio, mas as mãos fora da empresa. A gente quer estar o nariz, né, muito próximo. Né? A gente fala que é nose in e fingers out. Né? Então, a gente, com essa participação mínima de 20%, teria pelo menos uma posição de conselho e podendo contribuir nesse conselho estrategicamente, né? Pensando no futuro da empresa, competitividade, a questão dos valores, a questão da forma que a empresa opera. E definimos também alguns setores, quando a gente falou essa questão de uma certa familiaridade. Então, vocês fizeram um trabalho para definir alguns setores. Principalmente para eliminar alguns setores que a gente, por exemplo, quando a gente entrou na área de tecnologia da informação, que construímos ativas data center, um dos principais problemas que a gente teve para fazer a empresa ser bem sucedida era o total desconhecimento do setor. Né? Nós, acionistas que estavam participando do conselho, a gente sentava com consultores para fazer o planejamento estratégico da empresa. O consultor não conseguia entender direito o negócio da empresa, nós não conseguimos, então ficou difícil que essa empresa realmente tivesse um sucesso nas nossas mãos. Né? Hoje em dia, quando você pensa em data center, você fala, puxa, isso aqui é uma mina de ouro, né? O mundo está demandando data centers. Né? E nós tivemos uma dificuldade, porque na época esse negócio não estava tão maduro e nós também não entendíamos do negócio. Então, a gente analisa muitos negócios, somos constantemente abordados, né? Nos consideramos bons sócios, né? Porque somos assim, razoáveis, somos negociadores, queremos o bem da empresa, não queremos extrair tudo que a empresa tem, temos uma visão de longo prazo, queremos que as empresas se tornem pagadoras de dividendos, né? Então, e buscamos esse mesmo perfil nos acionistas. Então, os negócios a gente hoje seleciona, lógico, negócio que tem um futuro, que a gente veja, né, um futuro interessante para a empresa, bom sócio, participação mínima e tamanho de negócio que a gente tenha condição de colocar o capital para ter uma participação. A gente tem uma postura mais eclética, assim, qualquer nicho, ou às vezes vocês têm alguma coisa mais definida? O grupo, de maneira geral, é mais conservador, né? Então ele busca negócio mais conservador. Então fizemos investimento em energia renovável, agora mais recentemente. Continuamos investindo forte na parte de desenvolvimento imobiliário, como incorporadora, né? Temos muitos terrenos, um land bank muito grande, né? O principal é aqui na CESUL, né? na Lagoa dos Ingleses, né? E somos sócios ali principais com outros 2 grupos mineiros importantes, negócio de longo prazo, que vai se criando valor, né? Conforme o tempo vai passando. Mas temos olhado muitos negócios, né? Desde a área de reciclagem, né? Parte de questão de ecologia, examinamos aí nesses últimos 3, 4 anos mais de 50 negócios, que eu vou listando lá, todo negócio novo que aparece. E tem alguma área específica ou os acionistas vão levando? Tem isso aqui, tem aquilo outro? Não, assim, a gente não tem... Não tem uma área... A gente tem algumas rejeições, assim, né? Por exemplo, a área financeira, a gente acha que a gente não tem, né, muito esse perfil, banco, fintechs, né? A área de pesquisa muito hard, né, que a gente chama assim, né, laboratórios de pesquisa, ou empresas que necessitem muita tecnologia, muito desenvolvimento de tecnologia na parte das biotechs, biotechs, né? A área do negócio do agro, né, a gente já esteve no agro, não fomos bem sucedidos, então a gente acredita que o agro, a gente não tem muita vocação para o agro, mas a gente tem muita afinidade com esses setores ligados a essa parte toda de meio ambiente, reciclagem. Examinamos já até a área de comércio ligado a supermercados, mas supermercados de vizinhança, esses supermercados que estão instalando hoje muito em condomínios, né, que acabou
virando, principalmente na pandemia, expandiu muito, né? Bastante. E já olhando lá tantas coisas, viu, Felipe, Coisa, que é difícil até listar tudo aqui. Mas ainda estamos procurando por novos negócios, temos negócios interessantes agora tá assistindo em perspectiva. Aí, já tá sabendo. Tem um bom negócio. Mas a principal resposta é isso, um negócio que a gente tem a condição de participar, entender, colaborar, contribuir, que os valores dos sócios que, né, que a gente eventualmente venha a ter sejam valores parecidos, né? Porque a gente fala assim, né? Um mau negócio com sócios bons, você consegue até reverter a situação e transformar num negócio médio ou bom. Agora, um bom negócio com sócio ruim, vamos chamar assim, aquilo ali está fadado a ter uma vida curta, né? E vai virar algum problema ali muito rápido, né? Então, a principal quesita é alinhamento de valores entre os sócios. Muito bom. E nós já estamos aqui um pouquinho estourando, né, o horário. Não, mas está tranquilo, mas prometo para vocês, nós vamos marcar, né, aqui uma nova conversa, um bate-papo, porque tem muita coisa para ser falada aqui, tem muita experiência, o objetivo do podcast realmente é transmitir esse conhecimento, até porque nós somos brasileiros, acreditamos no Brasil e queremos o melhor para o Brasil. Verdade. Né? Não podemos desistir do Brasil. De jeito nenhum, um lugar maravilhoso. Né? Mas de antemão, ou seja, a gente no nosso Mandatum Cast aqui, a gente sempre pede para os nossos convidados, assim, de tudo que você já viveu, da sua experiência familiar, cristã, que é um outro assunto depois também que nós vamos falar sobre a DCE no próximo, né? Perfeito. Mas enfim, o que você deixaria assim de mensagem ou de alguma dica, alguma coisa que você poderia deixar assim para as próximas gerações, para quem está querendo começar um negócio, ou para quem já é empresário? O que você acha que você poderia assim dar uma dica ou alguma coisa que possa realmente ajudar, né? Eu posso falar algumas coisas, espero que realmente ajude, né? Para quem está nos assistindo, que venha nos assistir. Mas algumas coisas são assim muito básicas, né? Tem que falar, às vezes o óbvio precisa ser repetido, né? Mas a questão de capacitação, né? De treinamento, e é um treinamento contínuo, né? O mundo está em mudança muito rápida, então ter esse aperfeiçoamento contínuo. A questão da curiosidade, do interesse de buscar sempre coisas novas, né? E estar muito atento ao mundo, o que está mudando. Então a pessoa tem que circular, tem que olhar o entorno, o meio ambiente, tem que conversar, tem que se relacionar para ver, sentir, né, ter pulso no negócio, né, no mercado, para sentir, né, as inovações, as oportunidades e mesmo as ameaças também. A questão da honestidade, de ser uma pessoa correta, de cumprir com aquilo que foi compromissado, procurar ter essa empresa, esse equilíbrio, né, entre o retorno econômico-financeiro e o retorno para a sociedade, empresas que sejam agradáveis para quem está ali trabalhando e se dedicando àquela empresa, né? O relacionamento, né, a consideração com as pessoas, consideração com os clientes, consideração com os fornecedores e principalmente esse respeito mesmo, né, ao meio ambiente e esse equilíbrio, né, desse bom propósito de contribuir para a sociedade e, ao mesmo tempo, ter a sua realização pessoal e poder manter uma empresa que seja desejada né, até o Emerson Almeida, né, escreveu Empresas Relevantes, né? Isso. Então a empresa tem que ser relevante, a sociedade tem que querer aquela empresa para que ela continue existindo, né? E principalmente para os mais jovens a questão de planejar, né? Entender o negócio, examinar o mercado, examinar a concorrência e ver o que você está trazendo de proposta de valor, de inovação, de tecnologia, de relacionamento, a oferta, né, para o mercado. Então, eu acho que o mundo hoje é muito rápido, às vezes a pessoa fala assim, não, mas se eu planejar muito, o mercado já vai mudar, mas se você não planejar, ele vai mudar também, né? Então, é preferível você gastar um pouquinho de tempo, vai tocando o negócio, mas tem que estar sempre de olho no ambiente de negócio, na concorrência, e fazer esse planejamento para poder ter a certeza de onde colocar as fichas, né? Que muitas vezes a gente tem essa grande responsabilidade, o dinheiro não é só nosso, no nosso caso lá que temos muitos acionistas, né, muitas famílias, a gente tem essa responsabilidade de ter esse compromisso também com os acionistas, de estar fazendo bons negócios e estar dando o retorno adequado para as famílias, né? Então, algumas dicas aí e espero que sejam úteis para quem esteja nos assistindo. Não, com certeza foram muitas boas dicas, né? E espero que a gente possa fazer um novo podcast para contar aí. Será um prazer. Né? Isso. Tem muita história para contar, que é um grupo maravilhoso que nós conhecemos, o Brasil todo conhece.
E já de antemão, te agradecer, né, pela sua disponibilidade. Obrigado, eu sei que você tem uma agenda aí muito uma alegria estar de novo com você aqui. Parabéns pelo Mandato Cast e pela Mandato, né? Muito obrigado escritório. E Deus abençoe a família, a empresa, e que a gente esteja comemorando mais de 1000 anos aí. É isso aí. Valeu, Felipe. Obrigado. Um abraço. Obrigado.